noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é a Priscila, saudades de todo mundo. Espero que todos estejam saudáveis, seguros, tranquilos, em paz. Eu hoje estou encarregada de abrir os trabalhos e antes de começarmos a palestra, eu vou fazer uma prece. E eu peço que todos se unam comigo aqui, se concentrem, respirem fundo, fechem os olhos. Se conectem com todos os seres de luz que estão presentes aqui hoje, nesse momento, que nos auxiliam nessa jornada dia a dia, que vieram aqui também buscar auxílio ou nos ajudar a buscar um auxílio, ou simplesmente se conectar, se energizar para estarmos todos juntos. Queremos agradecer primeiramente pela oportunidade de estarmos aqui hoje, com muito amor no coração, abertos à escuta, à reflexão, a esse momento mais uma vez maravilhoso em que a tecnologia nos proporciona estarmos conectados mesmo à distância, se mantendo seguros, que possamos em breve estarmos juntos fisicamente com todos os cuidados possíveis. E queremos agradecer por trazer hoje a palavra, a reflexão, a história, a elucidação sobre Emmanuel que o Carlos vai trazer para a gente. Muito obrigada, meu Deus, pela semana que tivemos, pelo auxílio que recebemos, pelos momentos de luz, de nos mantermos sãos, sadios, fortes, em frente a cada obstáculo e que possamos continuar essa jornada firmes e fortes, sempre, para que todos os obstáculos que venham ao nosso caminho possam ser superados com garra, com fé e com muito amor no coração. Que a caridade seja a nossa melhor companhia, sempre. Muito obrigada, que assim seja. Então vamos nos encontrar com Carlos agora. Espero que todos estejam bem, fiquem bem e até breve. Um abraço. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É sempre com grande alegria que temos oportunidade de voltar a esta casa, de estar em Itapira e em toda a região, em contato com os companheiros de ideal, nossos irmãos e irmãs, pertencentes a diversos grupos do Espiritismo cristão. Nesta noite, iremos discorrer sobre o tema Emmanuel, o quinto evangelista. Nós consideramos que Emmanuel realizou, através de Chico Xavier, uma obra extraordinária, uma obra impessoal. Muita gente, ou muitos críticos, costumam dizer ou escrever que Emmanuel teria realizado uma obra pessoal, como também André Luiz. Alguns dizem que a obra de André Luiz, através de Chico Xavier, é uma obra de um espírito só, que a obra de Emmanuel é a obra de um espírito só.
e que, portanto, não deve merecer a nossa atenção, a nossa reverência, como sendo uma obra que complementa a codificação kardeciana, como temos apregoado. Porque consideramos que Chico Xavier veio cumprir sobre a Terra uma missão extraordinária no desdobramento da codificação. Consideramos que Chico Xavier veio dar continuidade à obra iniciada por Allan Kardec. Emmanuel integrava a falange do Espírito da Verdade. Ele participou ativamente da codificação junto a outros espíritos de escola, certamente designados pelo Cristo, para que o seu pensamento se desentranhasse da letra e a promessa do Consolador se efetivasse sobre a terra. A tarefa de Emmanuel transcende a nossa compreensão. E para melhor analisá-la, precisamos fazer uma abordagem mais profunda, inclusive uma abordagem de bastidores, para que nós possamos perceber a tarefa que coube a Emmanuel na condição de médium de Jesus Cristo, junto a Chico Xavier. Nós consideramos que Emmanuel funcionou como médium da esfera crística, junto a Chico Xavier, e que, portanto, ele não realizou uma obra pessoal, a começar pelo seu próprio pseudônimo, adotado por ele, porque Emmanuel não era o padre Manuel da Nóbrega. Ele foi o padre Manuel da Nóbrega em vidas passadas, em vidas anteriores. Posteriormente, a sua condição de padre Manuel da Nóbrega, catequista, junto a tantos outros, inclusive junto a José de Anchieta, Emmanuel teve outras encarnações. Ele teve outras experiências sobre a Terra. Inclusive, segundo revelava Chico Xavier, a sua última encarnação teria acontecido no Brasil
quando então se chamava, ou era conhecido, por Padre Amaro, e que residia na cidade do Rio de Janeiro. E Emmanuel teria vindo à Terra na condição do Padre Amaro, apenas para entrar em contato com a língua portuguesa, mais em contato com o idioma português, segundo falado no Brasil, para que ele tivesse mais facilidade de se expressar mediunicamente através de Chico Xavier, orientando Chico Xavier desde os primórdios de sua tarefa mediúnica. A tarefa mediúnica de Chico Xavier, ela foi preparada com muita antecedência pelo plano espiritual. Às vezes, determinados espíritos de escola se corporificam sobre a terra, vivenciando experiências quase obscuras, quase em completo anonimato, para que numa futura existência estejam mais bem preparados para a tarefa que serão chamados a desempenhar. Chico Xavier nos contava, por exemplo, que Eurípides Barçanufo, antes de reencarnar como Eurípides Barçanufo, e nós sabemos que ele foi um grande pensador, Lavater, um grande filósofo na Europa, antes de reencarnar como Eurípides Barçanufo, ele teria tido uma existência obscura, ali mesmo na região de Sacramento, às margens do Borá. Ele teria reencarnado como lenhador, para melhor conhecer as plantas medicinais com as quais haveria de lidar posteriormente, como também para ter oportunidade de se entregar a outras reflexões, para que pudesse cumprir a tarefa que cumpriu na condição de um dos pioneiros do espiritismo no Brasil e, por que não dizer, na condição de um dos precursores da tarefa mediúnica que seria desempenhada por Chico Xavier. Porque todos esses grandes pioneiros da doutrina, como, por exemplo, Caiba Schutel, Batuíra, Eurípides Barçanufo, o próprio Dr. Bezerra de Menezes, foram precursores para a tarefa extraordinária que se coroaria de êxito através da missão que caberia a Chico Xavier desempenhar especificamente no campo do livro, em desdobramento ao Pentateuco kardeciano. Chico Xavier afirma que foi a partir de 1931 que ele percebeu pela primeira vez o espírito de Emmanuel ao seu lado, quando ele estava trabalhando na recepção das páginas
queriam constituir a obra Parnaso de Além-Túmulo, editada pela Federação Espírita Brasileira em 1932. O livro Parnaso de Além-Túmulo foi psicografado por Chico Xavier, mais especificamente, em 1930 e 1931, quando Chico Xavier estava com 20 anos de idade, com aproximadamente 21 anos de idade. Quando a obra foi lançada, em 1932, pela FEB, Chico então estava com 22 anos de idade. Mas a verdade é que ele funcionou como psicógrafo da obra quando estava com 20 anos incompletos, 21 anos, de 1930 a 1931. Emmanuel, evidentemente, ele não aparece na obra Parnaso de Além-Túmulo, nem mesmo em seu prefácio, porque a apresentação da obra foi feita por Manuel Quintão, que era diretor da Federação Espírita Brasileira, e há também um depoimento à guisa de prefácio, escrito pelo próprio Chico Xavier. Mas coube a Emmanuel, nos bastidores da vida espiritual, reunir os poetas, porque nós sabemos que Chico Xavier nasceu médium. Chico Xavier, desde os 4, 5 anos de idade, ele já conversava naturalmente com os espíritos. Ele não apenas enxergava os espíritos, ele mantinha um diálogo inteligente e proveitoso com os espíritos, desde os 4, 5 anos de idade. Ele nasceu médium, ele nasceu pronto para a tarefa que viria desempenhar e que, graças a Deus, conseguiu desempenhar com êxito durante 75 anos de mandato mediúnico. Chico, no entanto, se tornaria espírita e, por assim dizer, se faria médium na doutrina espírita em 1927, quando estava com 17 anos de idade. Mais exatamente, a partir do dia 8 de julho de 1927, quando então começa a tarefa da psicografia, porque antes ele já conversava com os espíritos, ele já enxergava os espíritos, ele já percebia aos espíritos, já entrava em contato muito íntimo com os espíritos. Quando jovem, por exemplo, adolescente, com 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade, ele costumava levantar à noite e, dormindo, caminhar pela casa, pelos cômodos da casa, como quem estivesse falando sozinho. E naquele momento, ele transmitia vários recados do mundo espiritual, de conhecidos de seu pai, de conhecidos de sua segunda mãe, Dona Cidália, que já haviam desencarnado. Chico, então, em estado de desdobramento, muitas vezes em estado de êxtase, ele vislumbrava as regiões, as diversas regiões do mundo espiritual. E caminhando pela sua casa, ele transmitia recados.
de conterrâneos de Pedro Leopoldo, que já haviam desencarnado há algum tempo. Mas coube a Emmanuel reunir os poetas da obra Parnaso de Além-Túmulo, porque a obra de Chico Xavier necessita ser estudada. Vejamos bem, os poetas que comparecem no livro Parnaso de Além-Túmulo, principalmente em sua primeira edição, a primeira edição era uma edição reduzida, com apenas 70 poemas de alguns poetas brasileiros e portugueses, como, por exemplo, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Castro Alves, João de Deus, Antero do Quental, Guerra Junqueiro, Augusto dos Anjos. E convém perceber que esses poetas, eles não eram espíritas. Alguns eram espiritualistas. Alguns tinham uma visão até muito pessimista da vida. Por exemplo, o poeta Hermes Fontes havia cometido suicídio. No entanto, é um dos poetas que escreve através de Chico Xavier, e seu soneto está lá, na obra Parnaso de Além-Túmulo. Ora, como é que esses poetas, não sendo espíritas, eles não haviam sido espíritas quando encarnados? Vejamos bem, isso por volta de 1927, no começo do século ali, não é? No começo do século XX, não é? O espiritismo era muito pouco difundido. O espiritismo era mesmo muito pouco conhecido. Como é que esses poetas, que não haviam sido espíritas, poderiam escrever através de Chico Xavier sobre espiritismo? Como eles escreveram? Como é que esses poetas, por exemplo, como Augusto dos Anjos, poderia ter escrito sobre reencarnação, sobre evolução? Como é que eles poderiam ter escrito sobre o mundo espiritual? Como é que eles podem ter escrito sobre a lei de causa e efeito? Ou mesmo, como é que eles podem ter escrito sobre o Cristo com tanta beleza? Como é que eles podem ter escrito sobre os princípios básicos da doutrina espírita, sendo que eles não eram adeptos da doutrina espírita? Esse trabalho foi feito por Emmanuel no mundo espiritual. Antes que esses poetas começassem a escrever através de Chico Xavier, eles receberam aula, eles foram instruídos por Emmanuel. Eles atuaram como poetas. Eles entraram com o nome e com a rima, mas Emmanuel entrou com a mensagem. Emmanuel entrou com a ideia. Emmanuel entrou com o pensamento. Tanto isto é verdade que certa vez Chico nos disse o seguinte: o poeta português Guerra Junqueiro, ele ficou conhecido pelos seus poemas ácidos contra a Igreja Católica. Ele escrevia sempre criticando a Igreja, escrevia criticando o Papa, escrevia criticando, enfim, a religião católica. Se nós formos pegar
a primeira edição da obra Parnaso de Além Túmulo, nós vamos nos deparar lá com os poemas de Guerra Junqueiro. Com os poemas que Guerra Junqueiro escreveu através de Chico Xavier com toda a liberdade. Mas quando Emmanuel percebeu que Guerra Junqueiro continuaria a escrever criticando a igreja, Emmanuel conversou com Guerra Junqueiro no mundo espiritual e disse a ele o seguinte: olha, o trabalho que nós pretendemos desenvolver agora é um trabalho de construção e não um trabalho de crítica. Nós pedimos ao Senhor para que escreva de uma maneira diferente. Se o Senhor não concordar em escrever de uma maneira diferente, lamentamos, mas através de Chico Xavier o Senhor não poderá continuar escrevendo. Chico nos contava isto. Vejamos como esse conflito de ideias também existe no mundo espiritual, por que não? Esse conflito de ideias e de pensamentos. A vida prossegue naturalmente. E o que Guerra Junqueiro respondeu para Emmanuel? Guerra Junqueiro disse o seguinte: eu agradeço, mas não vou abdicar do meu ponto de vista. E a partir daquela época, Guerra Junqueiro não escreveu mais através de Chico Xavier. Por assim dizer, ele foi censurado, entre aspas, porque os seus poemas eram poemas muito contundentes e de muita crítica. E como Emmanuel disse a ele, nós pretendemos escrever, realizar uma obra através do médium Xavier. Nós pretendemos realizar uma obra de construção e não de destruição. Os estudiosos poderão observar que a partir de determinado ano da década de 30, Guerra Junqueiro não escreve mais através de Chico Xavier. Ele vai procurar um outro médium para escrever. E ele encontra esse outro médium para escrever conforme ele desejava continuar escrevendo. Ele encontrou uma médium chamada América Delgado e publicou um livro. Aliás, também editado pela Federação Espírita Brasileira, Os Funerais da Santa Sé. Ele encontrou uma outra médium, um outro médium, e continuou escrevendo como era de sua vontade. Então vejamos, Emmanuel, ele vai surgir na vida de Chico Xavier, literariamente, ele vai surgir com a obra Emmanuel, a obra que leva o seu nome. Aliás, uma obra que tem um conteúdo extraordinário. Em 1932, sai o Parnaso de Além Túmulo. Em 1935, sai o livro Cartas de uma Morta, de Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que também escreve através do Chico, sob a orientação de Emmanuel, e começam a sair obras em sequência. Inclusive foi Emmanuel que foi buscar o espírito de Humberto de Campos e convidar o espírito de Humberto de Campos para que o espírito de Humberto de Campos começasse a escrever através de Chico Xavier. E coisa curiosa, por que isto aconteceu? Isto aconteceu porque quando o Parnaso de Além Túmulo foi editado,
a repercussão foi muito grande. Houve uma enorme repercussão na imprensa. E o livro repercutiu também na Academia Brasileira de Letras, da qual o célebre cronista Humberto de Campos fazia parte. Ele era acadêmico, ele pertencia à Academia Brasileira de Letras. E a opinião de Humberto de Campos, na época, havia sido positiva. Havia sido favorável. Enquanto muitos imortais, entre aspas, se manifestaram contra a obra mediúnica, Humberto de Campos demonstrou simpatia pelo livro que estava sendo publicado. Simpatia e admiração. Como é que aquele livro poderia ter sido escrito por um jovem praticamente semi-alfabetizado, por um jovem de 20 anos, 21 anos, que não havia ido além do 4º ano primário. Então, Humberto de Campos, ele desencarna nutrindo simpatia pela doutrina espírita. E é com base nessa simpatia, porque Humberto de Campos desencarna logo depois. É com base nessa simpatia que Emmanuel vai atrás do espírito de Humberto de Campos no mundo espiritual e o convida para escrever através de Chico Xavier. Então percebamos o seguinte, que o trabalho de Emmanuel foi um trabalho não apenas de autor, foi um trabalho de coordenar, junto com outros espíritos, foi um trabalho de coordenação da tarefa mediúnica de Chico Xavier. E para tanto, Emmanuel se impessoalizou. Como é que ele se impessoalizou? Ele abdicou do próprio nome. Por exemplo, ele não assinou as mensagens, ele não assinava as mensagens que escrevia através de Chico Xavier, ele não assinava como Padre Manuel da Nóbrega, ele não assinava como Padre Damiano, porque ele foi também, naquele século XVII, no século XIV, me parece, ele foi o Padre Damiano, aquele personagem do livro Renúncia, junto a Alcione. Ele não assina essas mensagens com nenhum de seus nomes. Ele criou para ele um pseudônimo, Emmanuel. Agora, o que significa a palavra Emmanuel? A palavra Emmanuel significa Deus conosco. A palavra Emmanuel foi o nome com que Jesus foi anunciado pelos anjos. Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, aproximadamente 800 anos antes de Jesus, o profeta Isaías se referia ao Messias e já o chamava de Emmanuel. Então, Emmanuel não é um nome, é uma mensagem. Não é um nome, é um símbolo. Emmanuel é muito mais que um nome que identifica um espírito. Emmanuel é um nome que identifica um pensamento, que identifica um movimento. Emmanuel, que significa Deus conosco. Porque, vejamos bem, quando Jesus nasceu, ele recebeu de seus pais o nome de Jesus, não é? Porque esse foi o nome que seus pais deram a ele. Mas no mundo espiritual, Jesus era conhecido pelos anjos, digamos assim, por essa legenda. Nós não ousamos nem falar nome,
porque os espíritos superiores não têm nome, e muito menos sobrenome. Sobrenome, nome é coisa de espírito ainda limitado, como diz o doutor Inácio Ferreira. Porque o espírito evoluído, ele não tem tamanho, ele não tem sexo, ele não tem cor. O espírito evoluído não tem raça. Não é? Jesus, por exemplo, ele necessitou de um rótulo sobre a terra. Nós demos a ele um rótulo, Jesus de Nazaré, ou também conhecido como Cristo, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas no mundo espiritual, o nome dele era um símbolo, Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, nós não temos no Espiritismo um chamado emanuelismo, como alguns críticos querem dizer. Nós não temos no Espiritismo um emanuelismo. Por exemplo, nós não temos no Espiritismo um kardecismo. Doutor Inácio, por exemplo, não concorda com essa denominação, espiritismo kardecismo. Por quê? Porque o espiritismo, ele transcende Kardec. Ele transcende Kardec. Para nós, pode servir até como ponto de referência, porque nós necessitamos de determinados pontos de referência. Então, a gente se refere, às vezes, ao espiritismo como sendo a doutrina de Kardec, mas não é de Kardec. A doutrina não é de Kardec. Kardec foi o codificador, ele foi o intérprete, o intermediário. A doutrina vem de mais alto. Kardec não é o autor. Para nós, o autor é o Cristo, porque o Espiritismo para nós é o cristianismo redivivo. É o Evangelho em sua essência. E não se trata de uma pretensão de nossa parte, se trata de uma constatação doutrinária, filosófica, histórica. Então, não é muito correto nós nos referirmos ao Espiritismo como sendo kardecismo. Podemos até fazer essa referência quando quisermos expressar e exprimir que é a doutrina codificada por Allan Kardec. Mas vejamos bem, o próprio Allan Kardec também se impessoalizou. Allan Kardec, ele havia sido Allan Kardec, ele era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele abdicou de seu nome. Interessante que isto era uma prática no cristianismo. Quando alguém se convertia ao cristianismo, mudava de nome, significando que havia renascido. E até hoje a Igreja Católica conserva essa tradição. Quando alguém é ordenado, às vezes padre ou uma irmã de caridade, muda de nome, assume um outro nome. É uma pessoa como se ela tivesse renascido. E isso é interessante a gente observar que aconteceu com Allan Kardec. Quando ele foi assinar a obra, ele precisava assinar a obra. Ele não podia publicar o livro como um que eu conheço, é assim. O nome do livro é assim: um livro sem título de um autor sem nome. Um livro sem título de um autor sem nome. Na verdade, a verdade é um livro sem título e de um autor sem nome. Não é? Mas Allan Kardec tinha que assinar a obra. Então ele não quis assinar Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele assinou como Allan Kardec. Porque entre os druidas nas Galhas, ele havia sido o quê? Sacerdote. E então ele se chamava Allan Kardec.
Muitos espíritos que comparecem na codificação abdicaram do próprio nome. É um espírito amigo, um espírito protetor, anjo guardião do médium. Alguns assinam, porque alguns tinham que se identificar, afinal de contas. Alguns, afinal de contas, precisavam se identificar, como Lacordaire, Lamennais, Fénelon, Sócrates, Erasto, Timóteo, Santo Agostinho, São Luís, etc, etc. Agora, é interessante que o mesmo aconteceria com Chico Xavier, porque Chico Xavier também teve que mudar de nome. Ele não nasceu Francisco Cândido Xavier. Ele nasceu Francisco de Paula Cândido. Posteriormente, por questões que nós não vamos agora comentar, porque senão nós não vamos nem começar a palestra, né? Por questões que nós não vamos nem comentar, ele foi obrigado a mudar para Francisco Cândido Xavier, não é? E que passou a ser apenas Chico Xavier. E que não cansava de se dizer um cisco, não é? Então nós não temos, por exemplo, no Espiritismo, a obra de Emmanuel não é uma obra dele. Foi uma obra também realizada através dele. Emmanuel também foi médium, ele era médium no mundo espiritual. Médium da esfera crística. Emmanuel, com todo o seu conhecimento, com toda a sua vivência, com toda a sua bagagem, ele que nos desculpe, ele não teria, talvez, condições espirituais, eu não me refiro a condições intelectuais, mas a condições espirituais para realizar uma obra tão portentosa por ele mesmo. Como André Luiz não teria condições de realizar uma obra tão portentosa por ele mesmo. Então nós também não temos um André Luizismo. Absolutamente. Chico falava para nós que André Luiz havia sido médium de 14 espíritos. Se a gente pegar cada livro de André Luiz, nós vamos ver que André Luiz é médium de um autor. No livro Nosso Lar, por exemplo, ele transmite ensinamentos, mais especificamente de Clarencio, do ministro Clarencio. Quem é Clarencio? Nós não sabemos, trata-se de um pseudônimo, né? Por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele transmite instruções sobre mediunidade de Aulus. Quem é Aulus? Então nós percebemos que André Luiz, ele funciona como médium, como repórter, como intérprete. E nós temos absoluta convicção, por diversos estudos efetuados, que muitos desses espíritos que compareceram na codificação, eles também comparecem no anonimato com outros nomes na obra mediúnica de Chico Xavier, como o próprio Emmanuel. Emmanuel foi o único que se identificou, porque há uma mensagem lá em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, uma mensagem sobre o egoísmo, não é? Em que Emmanuel assina, Emmanuel. Mas muitos daqueles espíritos que trabalharam, integravam a falange do Espírito da Verdade, muitos daqueles espíritos, e isso é contado pelo Dr. Inácio Ferreira, na sua última obra, não é? Sem fazer propaganda, mas é contado de uma forma muito bela, Jesus e o Espiritismo, ele mostrando essa movimentação dos espíritos que vieram para o Brasil. E do Espiritismo que veio para o Brasil, e nós percebemos o seguinte, à medida que o tempo passa, nós percebemos essa antevisão da espiritualidade superior. Diante do que nós estamos observando acontecer atualmente na Europa,
e dessas mudanças anunciadas para o mundo antigo, para o velho mundo, não é? Nós percebemos o seguinte, que o Espiritismo, de fato, ele tinha que vir para uma terra virgem, liberta de vícios de todas as espécies, vícios culturais, vícios religiosos, vícios até econômicos, onde pudesse florescer. Então, Emmanuel, conforme nós dissemos, ele surge na vida de Chico Xavier, ou seja, Chico o percebe em 1931, mas na verdade eles já estão juntos desde outras vidas, desde outras existências. Lembro-me de que em 1931, numa de nossas reuniões habituais, vi a meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Eu psicografava, naquela época, as produções do primeiro livro mediúnico, recebido através de minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia nos olhos. Em 1932, conforme nós falamos, surge o Parnaso de Além Túmulo, sob a coordenação de Emmanuel. Porque Emmanuel, ele vai ser o coordenador da tarefa mediúnica de Chico Xavier. Chico costumava dizer que ele e Emmanuel, os dois tinham um pacto, ou digamos assim, um trato, de trabalharem juntos os dois durante 300 anos, pela evolução do pensamento espírita no mundo. Uma combinação entre os dois, de trabalharem durante 300 anos, ora um na terra, ora outro no plano espiritual, pela evolução do pensamento espírita. E vejamos bem, cabe a Emmanuel, isto é uma outra coisa fantástica, e é uma pena que nós não tenhamos aqui a noite inteira e a madrugada também, para nós conversarmos sobre este assunto que é muito empolgante. Eu me empolgo sempre que falo neste assunto, porque Emmanuel, ele realiza um resgate histórico e doutrinário do cristianismo, na condição de médium do Cristo. Como é que ele realizou esse resgate histórico e doutrinário do cristianismo? Por exemplo, resgate histórico do cristianismo. Nos chamados romances de Emmanuel, que não são romances, são livros históricos, são pesquisas, Emmanuel reescreve a verdadeira história do cristianismo. Essa história do cristianismo que se perdeu. Essa história que, em parte, nós podemos dizer, se perdeu. Ela foi adulterada. Ela foi deturpada, principalmente a partir do 3º século em diante, não é? Do 3º século do cristianismo em diante. Então, o que Emmanuel faz? Por exemplo, em 1939, vejamos como os espíritos não perdiam tempo e como eles procuraram aproveitar a juventude de Chico Xavier e o relativo sossego que Chico Xavier tinha em Pedro Leopoldo. Porque eles sabiam que mais tarde a tarefa de Chico Xavier seria mais pública, seria mais de contato público, seria a consagração da tarefa, seria uma outra fase. Naquela fase, Chico Xavier ainda estava lá em Pedro Leopoldo, um tanto quanto escondido, digamos assim, desfrutando daquele
bucolismo de Pedro Leopoldo, da Fazenda Modelo, no meio da natureza, os passarinhos cantando, as águas que ainda não estavam poluídas, correndo, cristalinas, as flores que desabrochavam no campo, as noites estreladas que a gente podia enxergar sem poluição. Então os espíritos aproveitaram isto, e a juventude de Chico Xavier, e começaram. Em 1939, há 2000 anos, Emmanuel, ele utiliza, vamos dizer assim, a sua experiência como senador romano, Publio Lentulus, não é? Ele utiliza a sua experiência não para realizar uma obra autobiográfica. Muita gente fala 2000 anos é um livro autobiográfico. Não é. É um livro que fala sobre o cristianismo, é um livro que fala sobre o testemunho dos primeiros cristãos, como é que a sociedade romana estava reagindo ao cristianismo, como é que o paganismo estava se opondo ao cristianismo, e vai por aí afora. Em 1940, vem 50 anos depois. Olha, e outra coisa, hein? Emmanuel, cá entre nós, ele não podia ser um espírito qualquer. Porque ele, para deixar de ser numa existência, um senador romano, com todas as regalias, e já na outra existência, ser um escravo grego, já com uma moral e uma sabedoria extraordinária na pessoa de Nestório, ele fala, por exemplo, Emmanuel fala que ele não aproveitou aquele minuto que ele teve com Jesus Cristo. Mas eu não concordo com ele, eu acho que ele aproveitou. Ele fala, eu deveria ter aproveitado aquele minuto que me foi concedido. Não, ele aproveitou. Ele aproveitou porque logo em seguida ele desencarna, não é? Por conta da erupção daquele vulcão, do Vesúvio, não é? E que destrói Roma, destrói várias cidades. Em 1942, ele utiliza a vida de Paulo. Aí então ele escreve sobre a história do cristianismo, sobre a casa do caminho, a casa dos apóstolos em Jerusalém, a rivalidade entre os apóstolos, as discordâncias doutrinárias entre Tiago e Paulo, as mediações de Pedro, Estevão, os primeiros mártires do cristianismo, as primeiras igrejas que são fundadas. Paulo e Estevão é o ato dos apóstolos. Paulo e Estevão é Atos dos Apóstolos, está ali escrito, 1942. Olha o resgate histórico que vai fazendo. Em 1942, Emmanuel resolve mostrar a condição do cristianismo como estava na França, na Espanha, não é? Na época da Inquisição. Já na época da Inquisição, em 1953, ele volta aos episódios do cristianismo nascente, com Ave Cristo. Então nós temos nesses 5 volumes um resgate histórico do cristianismo. Emmanuel nos faz viajar no tempo, porque ele mostra o cristianismo nos seus primórdios, depois avança um pouquinho, mostrando já o cristianismo convertido em catolicismo, através da figura extraordinária já do padre Damiano, que era ele mesmo. Do padre Damiano, que era ele mesmo. E já naquela época, numa época que era proibido, ele já estava começando a estudar o Evangelho em espírito e verdade, desentranhando o espírito da letra. E é assim que ele ensina a Alcione, não é? a estudar o Evangelho. Paralelamente, vejamos bem, isso aqui é uma coisa muito curiosa, que nós pedimos a atenção aqui de nossos irmãos. Olha,
Paralelamente, Emmanuel, ele vai escrevendo ou reescrevendo os evangelhos, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Em 1949, ele escreve Caminho, Verdade e Vida. Ele pega cada versículo do evangelho e vai explicando, e vai comentando. Isto, gente, na época da Inquisição, até bem poucos anos atrás, isso era proibido. Isso gerava uma perseguição religiosa muito grande, a intolerância religiosa era muito grande nesse sentido, a Inquisição perseguia. E o que Emmanuel faz? Ele comenta o Evangelho, capítulo a capítulo, versículo a versículo, aproveitando o tempo. Em 1950, surge o livro Pão Nosso. Em 1952, Vinha de Luz. Em 1956, Fonte Viva. Já mais tarde, um pouquinho, já em Uberaba. Em 1964, Palavras de Vida Eterna. Esse é o resgate doutrinário do cristianismo. É o evangelho estudado à luz da fé raciocinada. Vejamos o trabalho gigantesco desse Espírito Emmanuel. E eu, às vezes, fico pensando assim, quando eu ouço alguma pessoa falar assim, um livro de mensagem de Emmanuel. Isso é um livro de mensagem. Eu falo assim, gente, essa pessoa não entendeu. Que livro de mensagem? Esse livro é bom para o culto do Evangelho, né? Acha que o livro é só bom para o culto do Evangelho. É um livro de mensagem curtinha, né? Tem que entender, tem que estudar, tem que se aprofundar na questão das coisas. Olha o que o Espiritismo se propôs a fazer e fez, e está fazendo. Não é? Restaurar o cristianismo. Em 1941, Emmanuel lança o livro Consolador. Esse livro Consolador é a continuação de O Livro dos Espíritos. São os temas de O Livro dos Espíritos atualizados. Porque quem pegar, por exemplo, o Consolador, vai ver que o livro se divide em 3 partes. Primeira parte, ciência. Segunda parte, filosofia. Terceira parte, religião. O Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas. Segundo algumas traduções, 1019. O Consolador tem mais 411 perguntas. 411 perguntas respondidas pelo Espírito de Emmanuel. Quer dizer que Emmanuel é o autor do livro Consolador. Aquilo surgiu só da cabeça de Emmanuel? Não, absolutamente. Emmanuel, ele assumiu a autoria junto a Chico Xavier, mas ele também vai buscar autorização, vai buscar aval para a sua tarefa, porque ele também obedecia. Se Chico obedecia a Emmanuel, Emmanuel obedecia ao seu superior hierárquico. E o seu superior hierárquico, por sua vez, obedecia a outro. E todos obedeciam Cristo. Nós temos no Espiritismo o cristianismo dos tempos apostólicos, dos tempos primitivos. É o Cristo. Mais importante que esses vultos todos é o Cristo. É o Cristo. Chico Xavier falava para quem quisesse ouvir: eu não trabalho para espírito nenhum. Eu trabalho é para o Cristo. Eu não trabalho para Emmanuel. Eu não trabalho para o Dr. Bezerra. Eu não trabalho para André Luiz. Eu trabalho para o Cristo. Ele falava isso. Eu não trabalho para espírito nenhum. Eu também não trabalho para espírito nenhum. E ninguém deve trabalhar para espírito. Nós devemos trabalhar para o pensamento do Cristo.
É para isso que nós devemos trabalhar. Em 1960 surge o livro Religião dos Espíritos, em comemoração ao centenário de O Livro dos Espíritos. Centenário da doutrina espírita que deu-se em 1957. Esse livro é publicado, ele é psicografado durante o ano de 58, durante o ano de 59, não é? Mas é só publicado no ano de 1860. E, curiosamente, este nome, Religião dos Espíritos, era para ser o nome de O Livro dos Espíritos. Fonte, O Livro dos Espíritos, sua tradição histórica e lendária, do Dr. Canuto de Abreu, que foi o maior pesquisador da vida de Allan Kardec no Brasil, já desencarnado. O Livro dos Espíritos era para ter o nome Religião dos Espíritos. Mas por questões da época, por questões até mesmo de aprovação por parte do clero, porque nenhuma obra... Bom, voltando a falar, o Dr. Inácio também conta essa história. No livro Jesus e o Espiritismo. Em 1961, surge o livro Seara dos Médiuns. O livro Seara dos Médiuns, em comemoração ao centenário do Livro dos Médiuns. E assim Emmanuel vai fazendo. Ele sauda o centenário do livro Justiça Divina, com a publicação do livro Justiça Divina, o centenário do livro Céu e Inferno, que tem como subtítulo o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 1964, não é? Ele sauda o livro, o centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o livro da Esperança. Paralelamente, Emmanuel e André Luiz vão escrevendo obras. Vejamos se essa tarefa não foi programada e cumprida à risca. Paralelamente, Emmanuel e André Luiz vão escrevendo obras, trazendo revelações sobre o mundo espiritual. A partir de 1943, quem é que vai buscar André Luiz? É Emmanuel. Quem é que pega André Luiz e leva André Luiz em Pedro Leopoldo e o apresenta ao médico Chico Xavier? É Emmanuel. Quem é que referenda o livro de André Luiz? É Emmanuel, porque escreve o prefácio. Emmanuel escreve todos os prefácios dos livros de André Luiz. Nada de André Luiz é publicado sem o aval de Emmanuel. Os livros são todos prefaciados por Emmanuel. E é interessante observar isso. Obra mediúnica de outros médios, não prefaciada por Emmanuel, é de valor duvidoso. Não é referendado pelo trabalho por Emmanuel. Chico, às vezes, prefaciava outros livros, de outros autores. Mas, quando tinha algum senão na obra, não vinha Emmanuel, vinha o Dr. Bezerra. E aqui, gente, não teve tempo da gente falar dos literatos e dos filósofos, que Emmanuel também buscou. No livro Vozes do Grande Além, falando da Terra. Ele fez com os filósofos e com os literatos, com os pensadores, o mesmo que ele fez com os poetas. Ele foi atrás de alguns deles. E isto está nos livros Vozes do Grande Além e Falando a Terra. São obras extraordinárias. Mas a partir da década de 70 começa uma outra fase. Aí já Chico Xavier não tinha tempo mais. Em 1971, ele participa do programa Pinga Fogo. 2 programas num ano só, de tanto sucesso que fez. E ele costumava dizer o seguinte: olha, depois que eu fui ao Pinga Fogo, não tem mais tempo. Eu me lembro até um dia que ele ficou muito bravo com o Ranieri. O Ranieri já desencarnou. Eu me lembro, eu assisti, isso ninguém me contou, eu presenciei.
O Ranieri foi a Uberaba fazer uma visita ao Chico na Comunhão Espírita Cristã. E o Ranieri tinha uma convivência estreita com o Chico lá em Pedro Leopoldo, mas em Uberaba não, ele aparecia muito raramente em Uberaba. Então, conversando com o Chico, lá na porta da Comunhão Espírita Cristã, quando estava saindo da Comunhão Espírita Cristã de madrugada, Ranieri falou assim: Chico, diz que Emmanuel vai escrever um outro romance por seu intermédio, né? Sobre a vida de Inácio de Antioquia. O Chico ficou bravo com ele. O quê? Eu não tenho mais tempo. Vocês não veem. Um médium para escrever uma obra dessa, ele tem que se isolar, ele tem que se trancar. Eu, quando recebi Paulo Estevam, eu fiquei 9 meses trancado. Eu agora não tenho mais tempo para isso. Depois que nós fomos à televisão, e de fato, era uma romaria em Uberaba. Mas aí começou a quarta fase. Em vez desses livros doutrinários continuarem sendo produzidos, olha a sabedoria dos espíritos. Eles falaram assim: vamos produzir agora, porque depois não vai poder. Então eles produziram todos na década mais de 40 e de 50. Porque a partir da década de 60 a coisa foi complicando para o Chico. E em 70 começou as mensagens das cartas familiares. Começaram a vir os habitantes comuns do mundo espiritual. Os filhos, os pais, os irmãos, os parentes, os amigos. Olha que coisa bonita, não é? O Chico uma vez falou conosco de uma maneira poética: meu filho, primeiro vieram os poetas, tocando um sino no coreto da praça, chamando o povo para se reunir. Vieram os literatos, depois vieram os doutrinadores. Quando o povo estava reunido, aí começou, né? As obras doutrinárias. E na quarta fase, que nós podemos dizer que ela se desenrolou mais a partir de 1974, com a publicação desse livro aí, Entre Duas Vidas. Depois, em 1975, Jovens no Além. Em São Paulo, nós tivemos aqueles 2 grandes sinistros, 2 grandes incêndios, no edifício Joelme e Andraus. E os jovens que desencarnaram, muitos dos que desencarnaram naqueles incêndios, começaram a se comunicar em Uberaba através de Chico Xavier. E essa quarta tarefa, essa quarta fase da tarefa mediúnica de Chico Xavier, ela se prolongou até a sua desencarnação, durante 75 anos. Se nós formos pegar hoje a lista das obras mediúnicas de Chico Xavier, quando ele desencarnou, eram 412. Hoje, com os livros póstumos publicados, são mais de 460. 464, 465. E alguns outros livros que ainda vão ser publicados. Porque essas mensagens se esparramaram por todo o Brasil. E quando foi no ano de 2000, Chico Xavier parou de receber mensagem de Emmanuel. Emmanuel não escrevia mais. Por exemplo, Chico desencarnou em 2002. Se vocês pegarem as mensagens de 2000 em diante, quando o Chico já estava bem debilitado, com a saúde debilitada, Emmanuel não escrevia mais. Era Maria Dolores, ou Cornélio Pires, ou Dr. Bezerra, porque, segundo ele, Emmanuel tinha concluído a sua tarefa e ia reencarnar. Ia reencarnar para dar sequência, encarnado, na condição, na condição de encarnado, dar sequência à sua tarefa. Não é? Que nós não sabemos como é que isso vai acontecer, como é que isso há de ser. Então, em rápidas palavras, é por isso que nós consideramos Emmanuel como o 5º evangelista. Por que nós o consideramos como o 5º evangelista? Porque ele
realizou um trabalho grandioso de resgate histórico e doutrinário do cristianismo. E eu fico me perguntando que espíritos foram esses, né? Que às vezes se valeram até de nomes conhecidos e se ocultaram no anonimato para escrever tanta coisa bonita, não é? Como esses, por exemplo, instrutores das obras de André Luiz, todos eles, não é? Calderaro, Aniceto, Flacos, Clarencio, Veneranda, Aulos, e tantos outros, Alexandre, não é? Utilizaram-se de pseudônimos, porque é impossível, quase impossível identificar quem é que foram eles. Mas certamente esses espíritos participaram da codificação para revelar um conhecimento tão profundo. Por exemplo, o que Alexandre conhece de reencarnação, no livro Missionários da Luz, quem é esse Alexandre para conhecer tanto de reencarnação? Quem é Aulos para conhecer tanto sobre mediunidade? Porque nós temos nos livros, nos domínios da mediunidade, nós temos o livro dos Espíritos reescrito para a atualidade. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos dê muita força para nós seguirmos adiante com essa doutrina tão bela, que nós precisamos abraçar com tanto amor, mas que nós precisamos, sobretudo, estudar, para conhecer um pouquinho melhor e entender essa ação dos espíritos nos bastidores da vida espiritual e mostrar que a mão de Jesus Cristo está nisso tudo e que nós, encarnados e desencarnados, não passamos de mero instrumentos de sua divina vontade. Muita paz. Agradecemos a Deus por mais uma palestra, que tanto nos clareia a mente e nos alivia o coração. Vamos agora ao nosso momento, que também é muito importante no dia de hoje, que é o momento dos passes, da energização. Então pedimos a todos que vão emanar o passe, que vão se doar para as pessoas que necessitam, que se concentrem. E pedimos àqueles que necessitam, que se mantenham em oração para receber os fluidos regeneradores. Que assim seja. Seguimos para os passes.
agradeçamos juntos ao Pai pela luz interior que nos alimenta, que nos anima, que nos coloca adiante na vida, em serviço, que sejamos nós também servidores do amor. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Quando alguém pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Setembro Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América Latina. Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura, não é bobagem, não é fraqueza, não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine, e eu, Bettina, estamos aqui para ajudar. E chama apoio nessa causa. Estamos juntos nessa. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.